Você já procurou um versículo na sua Bíblia e ele simplesmente não estava lá? Para quem está com a fé fragilizada, isso pode doer como uma traição. Como confiar na palavra, se parece que parte dela foi removida? Essa dúvida não é apenas teológica, ela é emocional. É o medo de que até a Bíblia esteja falhando com você. Mas ouça com atenção, Deus não depende de um versículo para falar com você. Em 2 Timóteo 3,16, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. E é o Espírito Santo quem mantém essa inspiração viva, mesmo quando há erros humanos. O problema nunca foi Deus estar em silêncio, mas sim nossa confusão entre letra e revelação. Porque a Bíblia não é um amuleto mágico, é a porta para um encontro com Cristo. Mesmo que a letra falhe, a palavra viva não falha. Jesus é a palavra que não pode ser apagada. Quantas vezes você abriu a Bíblia esperando uma resposta exata, como se fosse um oráculo? Como se cada versículo fosse uma senha para resolver seus problemas? Esse é um erro comum e perigoso. A Bíblia não foi escrita para funcionar como mágica. Ela foi inspirada para nos conduzir a Cristo, não para nos dar controle sobre a vida. O Espírito Santo é quem traz luz ao que lemos. Sem ele, até o versículo mais bonito pode virar apenas letra morta. Em João 16,13, Jesus prometeu: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não é sobre abrir a Bíblia aleatoriamente. É sobre abrir o coração ao Espírito. A autoridade da palavra não depende de cada vírgula preservada, mas do sopro de Deus sobre ela. Não adore a forma, adore o autor. É verdade, versículos como Mateus 17:21, João 5:4 e Atos 8:37 não aparecem em muitas Bíblias modernas. Mas isso não é uma conspiração contra a fé, é resultado da análise dos manuscritos mais antigos, feita com honestidade por estudiosos cristãos. E aqui está o mais importante: esses versículos não contradizem a essência do Evangelho. Mateus 17:21 fala de jejum e oração, algo confirmado em todo o Novo Testamento. João 5:4 fala de um anjo movendo águas, o que aponta para o mover sobrenatural. Atos 8:37 destaca a fé antes do batismo, uma base da fé cristã. Mesmo que tenham sido inseridos depois, eles não negam nenhuma doutrina central. Eles reforçam o que já está claro em outros textos. Deus não se revela por política editorial, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Você já ouviu alguém dizer: só essa versão da Bíblia é correta? Ou, se não for Almeida, está errado? Essa é a armadilha da idolatria da tradução. Quando colocamos mais fé na versão do que no autor, transformamos a Bíblia em um amuleto, e não em palavra viva. A Bíblia tem poder porque é inspirada, não por causa do papel, nem da editora, mas porque o Espírito de Deus sopra sobre ela. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Não está dizendo que a tradução é viva, mas a palavra. E essa palavra é Jesus. Ele é o Verbo eterno, que existia antes da primeira letra ser escrita. Ler a Bíblia sem o Espírito é como admirar a moldura e ignorar a obra-prima. A verdadeira fé não se prende à versão. Ela se entrega ao Deus que fala em qualquer idioma, em qualquer tempo, por meio do Espírito Santo. Você já se perguntou: será que estou entendendo a Bíblia da forma certa? A verdade é que nenhuma leitura bíblica será completa sem um convite ao Espírito Santo. Sem ele, até a melhor versão continua sendo humana. Mas quando oramos antes de ler, algo muda. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Simples assim. Não é sobre técnica, mas sobre entrega. Antes de abrir a Bíblia, feche os olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo.
Me mostra o que preciso ver, não o que eu quero ouvir. Você vai perceber que mesmo textos familiares ganham novos sentidos. E até as variações entre versões perdem força diante da voz do autor. A Bíblia se torna um espelho, um altar, um caminho. Porque quando o Espírito guia a leitura, até as entrelinhas carregam revelação. Você já ouviu falar dos livros apócrifos? Eles ficam entre Malaquias e Mateus, mas não estão na Bíblia protestante. Durante 400 anos, Deus parece ter ficado em silêncio. Mas Ele estava preparando o cenário, o tempo, o Salvador. Os livros deuterocanônicos não fazem parte do nosso cânon, mas mostram o contexto da época de Jesus, a angústia, a resistência, a fé do povo que esperava por redenção. Eles revelam um povo que ainda orava, jejuava, ansiava por Deus, mesmo sem profetas ativos. E sabe o que isso nos ensina? Que o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Gálatas 4:4 diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Se você sente que Deus está em silêncio agora, lembre-se, Ele pode estar preparando o tempo certo. Não se desespere. O silêncio entre os testamentos foi apenas o prelúdio da maior revelação de todas: Jesus. Você já pensou que mesmo que todas as traduções falhem, mesmo que cada página seja arrancada, ainda assim, a palavra de Deus não poderia ser apagada? Porque a palavra que transforma, que salva, que guia, não é um versículo impresso. É Cristo em você. Sim, versões podem mudar. Versículos podem sair, mas a voz de Deus dentro de você, essa ninguém pode calar. Hebreus 10:16 diz: Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Você entende o que isso significa? A verdadeira palavra não depende de papel. Ela mora no íntimo. Ela sussurra nos seus momentos de dúvida. Ela fortalece quando tudo desaba. Ela fala quando o mundo se cala. Por isso, não tema mudanças nas versões. Não se desespere por versículos ausentes. A palavra que salva, que cura, que ressuscita, vive dentro de você. Jesus é a palavra eterna. Ele é o Verbo que se fez carne. E se Ele está em você, ninguém pode remover o que Ele escreveu na sua alma. Comente: a palavra está viva em mim. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus continua falando, mesmo sem letras.